Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou a Cláudia Arsénio. Neste episódio olhamos para a Argentina. Um ano após tomar posse como presidente, Javier Milei ainda não conseguiu um milagre económico para o país. Continua nas mãos do Fundo Monetário Internacional, mas há mudanças a assinalar. Olhamos ainda para mais um corte das taxas de juro do Banco Central Europeu que aconteceu ontem, quinta-feira. O BCE decidiu cortar 25 pontos base para 3%. Na próxima semana também há a reunião da Reserva Federal Norte-Americana e também é esperado um corte dos juros. Comigo estão o Celso Filipe e a Leonor Mateus Ferreira. Esta é a Soma dos Dias. A Argentina tem uma das taxas de inflação mais altas do mundo, mas os preços começam a dar algum sinal de alívio. Um ano depois, sob a presidência de Javier Milei, há diferenças, mas o país continua na mão do FMI. Comigo está Celso Filipe, diretor adjunto de negócios. Celso, o que mudou com o ano de Milei? Antes de mais, aquilo que tu referiste, Cláudia, houve uma descida significativa da inflação, embora para nós os números, por exemplo, o número que agora está em cima da mesa é 166%, é um número impressivo, mas ainda assim a inflação mensal em novembro foi de 2,4%, portanto há uma grande recuperação, ou uma grande e diferente dinâmica da Argentina em relação ao passado e permite-me que sublinhe este passado por isto. Javier Milei é eleito tanto pela sua agenda reformista como pelo cansaço dos argentinos em relação a décadas de desmandos económicos, de captura do aparelho do Estado por interesses diversos e natureza familiar e de outras corporações, e portanto Milei surge como uma espécie de salvador do país que em tempos idos era a grande potência da América do Sul, e portanto é preciso ver que é neste contexto que Milei se afirma. E o que Milei fez nos primeiros tempos foi muito duro. Ele prometeu a chamada motosserra, que foi cortar nos organismos públicos, foi fazer despedimentos, foi acabar com muitos subsídios que o Estado concedia a esta e àquela corporação, e o resultado foi um aumento expressivo do desemprego. E aquele número que ninguém quer ouvir: no primeiro semestre a pobreza do país chegou a 52,9% da população, de acordo com dados oficiais, e este é o índice mais alto em duas décadas. Este é de forma significativa uma marca pesada para a Argentina e para os argentinos em particular. E que grandes alterações é que ele fez? Já enumeraste algumas? As alterações, sobretudo, foram essas: este corte de redução, de corte e de redução dos gastos do Estado, de uma liberalização completa da economia e também de uma desvalorização significativa do peso, a moeda do país. A ideia do menos Estado, mais economia liberal, mais economia de mercado, é a chave de Milei para tudo, e obviamente para a sua governação. Ele agora, nos 10 anos, na comemoração dos 10 anos do primeiro ano de presidência, fez uma comunicação ao país e diz: o sacrifício feito é comovedor e garanto-lhes que não foi em vão. Deixámos para trás o pior, o futuro será cada vez melhor, serão tempos felizes na Argentina. Esta promessa é aquilo que todos os argentinos esperam que se concretize, e ainda assim, apesar das dificuldades e das grandes interrogações que Milei levanta, tanto junto dos argentinos como junto da comunidade internacional, o que é certo é que, de acordo com o Instituto Argentino, o Poligarquia, o presidente argentino tem uma taxa de aprovação de 56%. Ora, isso significa que a maioria da população concorda ou está ao lado do presidente da Argentina nas mudanças que Acredita que vai fazer alguma mudança? Acredita que vai haver alguma coisa, embora... E temos como eu disse, é um pouco paradoxal. Temos uma taxa de aprovação de 56% e temos 52,9% da população que estão numa situação de pobreza. O que é que isto nos pode indiciar? De que
mesmo entre aqueles que estão neste momento os deserdados do sistema, há uma esperança de que as palavras de Milei, de que as suas promessas venham a dar frutos. E qual é a evolução que se perspectiva para a economia da Argentina? O que Milei perspectiva é um crescimento substantivo do investimento estrangeiros, alicerçado numa reforma fiscal que promete a redução dos impostos em 90% para atrair investimento, e também na exploração de matérias-primas. A Argentina quer se impor no cenário internacional como fornecedora de energia, e também tem reservas de lítio e cobre, minérios que, como nós sabemos, são essenciais para as empresas de tecnologia, pelo que isto lhe pode dar um grande impulso económico e um aumento significativo das exportações, e portanto é nestas áreas sobretudo, e também insisto e repito, através de uma diminuição da despesa pública, que está a receita de Milei para devolver a Argentina aos seus tempos áureos. E o que é que pode mudar com Donald Trump na Casa Branca? Isto porque os Estados Unidos pesam mais de 16% nas decisões do FMI, por exemplo. Ainda bem que falas nisso, Cláudia, porque era precisamente esse ponto que eu gostaria de sublinhar, e que foi aquilo que, com que começámos esta conversa. Disseste que a Argentina estava na mão do FMI e irá continuar, sem dúvida. E penso que com Trump na presidência dos Estados Unidos, os empréstimos do FMI à Argentina vão ficar mais fáceis. Portanto, o financiamento à Argentina por parte desta instituição financeira será mais expedito, e isso é bom para Milei. Milei foi o único chefe de Estado do mundo a estar presente na festa que Donald Trump deu em novembro, onde reuniu os seus doadores e os seus mais fiéis apoiantes para celebrar a vitória nas eleições. Isto se diz muito sobre a importância que Trump atribui a Milei. Portanto, é expectável que quando Trump chegar a tomar posse como presidente dos Estados Unidos, esta aproximação seja ainda mais efetiva, e as relações entre os dois países se venham a estreitar, tanto no plano bilateral como no plano mais geoestratégico, com claros benefícios para a economia da Argentina. Da Argentina para a Europa, ontem o Banco Central Europeu anunciou um novo corte nas taxas de juro para 3%. Trata-se da quarta descida num ciclo que o BCE começou em junho. Tenho comigo o Leonor Mateus Ferreira, editora de mercados. Leonor, o que sinaliza este novo corte de juros neste cenário atual? Olá, Cláudia. É como dizias, o BCE decidiu cortar as taxas de juros de referência em 25 pontos base. Era o que era esperado pelo mercado, não houve aqui surpresas. Faz com que, a partir da próxima semana, há aqui um delay que é normal e que é procedimental. A partir da próxima semana, a principal taxa que é aplicada aos depósitos que a banca tem junto do BCE caia para 3%. Estamos a falar de uma descida de 100 pontos base em relação ao pico em que elas estiveram durante vários meses e até junho. E Christine Lagarde o que nos diz é muito, muito tranquilamente e calmamente: a decisão foi a correta, foi aceita por todos os membros do Conselho, mas esteve em cima da mesa, chegou a ser discutido um corte maior, de 50 pontos base. Este não era o cenário base para os mercados, não era visto como provável, mas só o facto de o terem discutido dá aqui alguns sinais. Até porque esta foi uma reunião mista, porque o staff do BCE atualizou as projeções macroeconómicas, e há aqui uma ligeira revisão em baixa do que são as estimativas para a inflação e também para o crescimento económico. E isto dá força à perspectiva de novos cortes de juros, não é? Porque a inflação já está a caminhar a um ritmo mais rápido para o que é a meta de 2% do BCE, e ao mesmo tempo esta fraqueza da economia que é estimulada com os juros mais baixos. Portanto, dá força a esta ideia. Mas deixa alguns avisos, diz que a inflação nos serviços ainda está elevada, que é preciso ver uma mudança na composição da inflação para que o BCE se sinta confiante de que dominou a inflação, e diz a certeza que temos é que esta é a última reunião do ano e temos a certeza que a missão não está cumprida. Portanto, aqui uma reunião um bocadinho mista. E para 2025, o que é que podemos esperar?
Olha, Christine Lagarde tem recorrido muito a uma frase que volta a usar nesta reunião, que é: não nos estamos a pré-comprometer com cortes de juros. Portanto, deixa, em teoria, o caminho aberto. Cada decisão é tomada reunião a reunião, consoante o que é a evolução dos dados, mas o que o mercado está à espera, e é dado como quase certo, é que 2025 traga novos cortes de juros, portanto, a continuação desta estratégia que tem sido levada a cabo desde junho. Agora, as opiniões dividem-se um bocadinho sobre até onde é que serão feitos esses cortes de juros e o ritmo a que serão feitos. Ou seja, há quem espere novos cortes de 25 pontos base até abril, por exemplo, que levariam esta taxa, se fossem sucessivos, esta taxa para 2,25%, ou mesmo até julho para 1,75%, mas depois também há quem diga que o BCE vai adotar uma postura mais de esperar para ver, ou seja, corta numa reunião, depois faz uma pausa, percebe qual é o efeito que tem na inflação, nos mercados. Portanto, acho que tudo vai depender do que for a evolução dos números, como nos diz Christine Lagarde. E para quem nos está a ouvir, que impacto é que isto tem no bolso e para as famílias? Isto tem impacto para as famílias, sem dúvida. O impacto direto, e que as famílias que têm crédito à habitação têm vindo, com a taxa variável, têm vindo a sentir nos últimos meses, é por via da Euribor, porque estas decisões que são tomadas habitualmente em Frankfurt têm efeitos até antecipados na Euribor, porque vai incorporando o que são as expectativas, porque este indexante que é usado no cálculo da prestação da casa é a média à qual os bancos da zona euro emprestam dinheiro entre si, ou seja, vai-se ajustando às decisões. E, por exemplo, a média mensal da Euribor a 6 meses, que é neste momento a mais usada em Portugal, já está abaixo dos 3%. Isto tem-se sentido nas prestações da casa à medida que elas são revistas. A partir do momento em que se espera que os juros do BCE continuem a cair, é expectável também que as famílias continuem a sentir, por via do crédito, este efeito. E deixa-me dar-te outro exemplo, que é: se a 6 meses está abaixo de 3%, a 12 meses está em torno de 2,5%. O que é que isto nos quer dizer? Se a taxa mais longa está mais baixa do que a mais próxima, significa que o mercado está à espera que os juros continuem a cair, não é? Que no futuro os juros estejam mais baixos. Portanto, sim, não se pode dizer com certezas, como é natural, mas é expectável que as famílias continuem a sentir este efeito. Tal como na Argentina temos que falar dele, o fator Trump tem algo a dizer também nesta matéria? Tem sem dúvida. Tem impacto na zona euro, porque o maior protecionismo pode comprometer o crescimento económico, e é um dos avisos que Christine Lagarde faz, sem se referir muito. Não foi uma conversa dominada pela eleição de Donald Trump ou pela nova administração norte-americana, mas foi questionada naturalmente, e ela diz que sim, que há o risco de mais protecionismo e que pode ter impacto no crescimento económico na zona euro. Mas há principalmente um outro efeito, um outro risco, que é o de desligamento entre o que são a política monetária da zona euro e a política monetária dos Estados Unidos. Ou seja, vamos clarificar isto. O maior risco é que as novas propostas, as novas medidas de Donald Trump quando chega à Casa Branca, sejam inflacionistas e que obriguem a Reserva Federal dos Estados Unidos, que tem feito também este caminho, tal como o BCE, de cortes de juros, que seja obrigada a inverter o caminho. Ou seja, ou a parar de cortar juros, ou num caso muito extremo, até mesmo a subir. A inflação dos Estados Unidos, soubemos há dias, acelerou uma décima em novembro para 2,7%, portanto aqui ainda um pouco acima da meta também de 2%, mas a realidade é que o mercado encarou este número com naturalidade, porque era o que era esperado, e continua a assumir que na próxima semana Jerome Powell, o líder da Reserva Federal dos Estados Unidos, vai anunciar um corte de juros. Mas para 2025 há maior incerteza sobre se o BCE e a Fed continuarão alinhados neste caminho de cortes de juros, ou se estas medidas de Trump
reacender a inflação e obrigar a Fed a fazer aqui alguns ajustamentos. Obrigada a ambos, assim terminamos mais um episódio. Até para a semana, porque há sempre histórias para contar.